Quando a gente fala em avaliação, muitas das vezes na aula, vem muita pergunta. Ah, Fabiana, o que acaba acontecendo? O que eu compro? O que eu faço? Onde eu vou? Onde eu me espelho? O que eu vou buscar como referência, né? Eu quero começar e não sei por onde começar. E a tecnologia é uma coisa muito interessante, porque a gente vive hoje, a estética vive da tecnologia, né? Muitas das vezes os nossos pacientes, os nossos clientes, eles têm acesso à tecnologia antes mesmo da gente saber, né? Chega no consultório, chega na clínica já falando de um equipamento, de um procedimento, de alguma coisa nova que a gente acaba não sabendo, né? A avaliação hoje, muitas das vezes eu tenho conversado e percebido que ela fica num segundo plano, fica escondidinha de uma certa forma, né? O que a gente pode fazer para trazer ela de volta à tona ou, quem sabe, fortalecer algo que sempre precisou ser fortalecido? Eu costumo dizer muito nas aulas, eu vou conversando com os alunos, e é uma frase que eu falo bastante, que é a frase que diz assim, que quem não sabe o que procura não entende o que encontra, que é a frase do Claude Bernard, que é o pai da fisiologia moderna, né? Um médico, fisiologista, pesquisador, que acaba sempre falando, a gente acaba referenciando ele quando vai ver fisiologia, quando vai ver estudos que embasam a fisiologia, e aí a gente fica pensando assim, bom, então preciso ter uma meta, preciso ter um objetivo, né? Preciso saber de onde eu venho, para onde eu vou e o que eu quero com o meu paciente. Às vezes eu ouço muito dos alunos assim uma sensação de, professora, estou um pouquinho perdida, ou um pouquinho perdido, né? Para onde eu vou? Estou terminando a pós, estou terminando a graduação e aí, né? E eu acredito muito assim, primeiro para a meta profissional, né? Entender, buscar alguma coisa específica, determinar para poder saber quando encontrar, para poder se achar quando encontrar. Tem algumas instituições que eu acabo ministrando aula e uma das disciplinas acaba sempre sendo a avaliação, né? O tipo de avaliação. Oi, Guto, você vai ter que me ensinar a caprichar um pouquinho mais depois, hein? A avaliação é algo que a gente vai precisar sempre instrumentalizar. Há 2 anos eu tive a oportunidade de fazer um MBA de gestão de projetos. Para nós profissionais da área da saúde, como somos bastante limitados às vezes na gestão, somos profissionais técnicos, né? Fazemos prática de massagem, de equipamentos, queremos sempre uma técnica nova, levar algo novo para o paciente. E quando a gente se vê pensando em gestão, pensando em como fazer a gestão, é que a gente precisa pensar um pouco mais e criar estratégias para fazer essa avaliação. E nesse MBA eu comecei a aprender conceitos um pouco diferentes, né? Era uma das únicas da área da saúde na turma, uma turma grande, todo mundo vindo da gestão, do marketing, e quando perguntavam de onde eu vinha, eu falava, sou fisioterapeuta, trabalho com estética, e aí eu ficava lá, meu Deus do céu, né? Sou um peixe fora do contexto aqui. Mas depois eu fui entendendo que eu tinha muito a aprender ali, e comecei a avaliar como fazer melhor uma avaliação. E aí comecei a partir para os conceitos da gestão, né? E aí alguns conceitos que me facilitavam talvez relacionar com o dia a dia. Como que é uma avaliação, como que é um tratamento, de onde eu parto, como é que eu chego lá e relacionar o que é gestão, o que é conceito, de que forma eu levo algum conceito mais claro ou determino alguma coisa mais clara. Percebo muito que às vezes
Até nas próprias aulas a gente fica pensando, mas fazer avaliação, né? Quando faz supervisão de atendimento na prática, muitas vezes os alunos falam, mas por onde que eu começo? Cumprimento o paciente, começo anotando, olho nos olhos ou não olho nos olhos? Coloco sentado, como é que eu posiciono o paciente para avaliar, né? E eu costumo dizer que a avaliação começa desde que ele entra na sala. Na sala, quando ele olha para você, como ele vem, quando ele senta na sua frente, quais foram as ansiedades que ele já demonstrou, a sua paciente demonstrou, por que ele está chegando ali, né? Como que ele chegou, quem é esse paciente e por que ele está chegando ali. Por que ele está buscando a estética como algo que possa fazer mais ou melhor para o seu bem-estar, para o seu estado físico, né? E aí eu vou nos conceitos, e aí vou me permitir dar uma lida aqui, lembrando, e isso meu professor e foi orientador do meu artigo, e como foi difícil fazer um artigo na área de gestão, né? Ele dizia assim, que o que a gente não pode medir, a gente não pode gerenciar. Ou seja, tudo a gente tem, tudo tem uma medida, seja ela qual for, tem como medir, tem uma forma de medir. E aí na avaliação eu comecei a pensar assim, bom, então a gente precisa medir, mensurar isso e transformar isso em algum conceito claro e objetivo, né? E algumas vezes a gente tem a dificuldade, por quê? Porque o que a gente vende na estética é intangível, né? Você vai comprar uma calça, você prova a calça, vê o número, o tecido, experimenta, e quando você vai comprar um serviço na área da estética ou qualquer outro serviço, a gente experimenta isso às vezes, a gente às vezes tem que transpor um valor para aquilo sem ter a certeza se é bom, se vai dar certo, se vai funcionar, como vai funcionar, quando vai funcionar, né? E aí a gente precisa medir. Para que a gente possa transferir para o paciente isso, né? Para que a gente possa trazer para ele essa clareza, a gente vai poder começar agora. Então, vamos começar a treinar e organizar isso, a padronizar essa organização da sua avaliação para que lá na frente você consiga mostrar em números. De alguma forma, tudo que você vai fazer gestão tem que ser mensurável. Pode ser mensurável quantitativamente ou qualitativamente. A qualidade o teu paciente vai estar sempre dizendo, eu gosto daqui, eu gosto do seu ambiente, eu acho agradável, eu gosto do seu toque, eu gosto de estar aqui, é bom quando eu penso em vir aqui, eu tô feliz, estou me sentindo bem aqui, eu estou feliz com o resultado, eu tô colocando uma roupa e tô me sentindo bem. E a quantitativa, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente pode sim, a gente pode começar a transformar isso em valores, né? A gente pode começar a medir. E uma das coisas que a gente fala muito em gestão são os indicadores. O que seriam esses indicadores? Seriam a transformação de algo em uma forma mensurável. E aí existe o indicador de eficiência, o de resultado, o de produção. Esses indicadores, na gestão comum, vão ser relacionados como, por exemplo, horas de trabalho, número de contratos fechados, horas de atividade específica para um projeto ou para outro, o quanto isso se reverteu num benefício lá na frente. E na estética, né? Que indicadores que a gente tem? Os qualitativos são às vezes até mais fáceis da gente pensar, porque é o que o teu paciente vai estar sempre te falando. Ele vai estar sempre referenciando, tô feliz, não tô feliz. Um indicador interessante que a gente poderia traduzir como indicador na área da estética é assim, hoje eu fiz o tratamento, fui para casa e percebi que eu fui mais vezes ao banheiro. Eliminei mais urina. Opa, interessante. Alguma coisa aconteceu. Eu percebi que coçou, que ardeu, que ficou vermelho, que ficou desconfortável. É um outro indicador. E esses indicadores a gente precisa começar a ter o costume de colocar num documento. De começar a colocar isso de uma forma com que eu possa buscar isso novamente. De uma forma com que eu possa chegar lá e olhar numa ficha lá na frente e dizer assim, nossa, mas lá atrás eu observei isso. E agora tá diferente. E agora
mudou, agora referencia diferente, né? Então, esses indicadores nós podemos criar para os perfis dos tratamentos que a gente atua. Existem escolas na área da gestão que nos ensinam a criar indicadores e gerir indicadores. Isso é muito legal, né? A gente fala muito em brainstorm na área de gestão, em conversas sobre como se trabalha, como se trabalhar, qual é a melhor forma. E aí essas escolas de gestão fazem isso. Então a gente vai precisar agora começar a pensar em avaliação de forma diferente. Eu acho que eu tenho a liberdade de convidar vocês a começarem a pensar na avaliação como gestão e que o paciente de vocês, cada paciente é um projeto. E que a gestão desse projeto vai precisar passar por fases documentais como fazer uma análise e um diagnóstico dessa necessidade, né? Olhar, observar, saber como é, instrumentalizar essa análise, anotar, para que daí a gente possa fazer um protocolo de tratamento. E nesse protocolo, tendo tudo padronizado, vai ficar muito mais fácil. Essas decisões enquanto colocação de padrões, isso pode ser construído, né? A escola de gestão sempre nos diz que nada é tão estanque. E aí, eu vou ainda fazendo uma referência que quando a gente monta um projeto, e aí a gente faz o quê? A gente faz o escopo desse projeto, o que ele é. O que ele é meu paciente. O que eu vou fazer nesse projeto? Eu vou fazer um tratamento específico para a queixa principal desse paciente. Qual que é a queixa principal dos pacientes de vocês? Vocês estão se preocupando em tratar exatamente aquilo que incomoda esse paciente, o que trouxe ele? Ou às vezes a gente está enxergando muito mais e querendo oferecer aquilo que nem é o que o teu paciente veio te buscar, veio buscar contigo. Então, estou aí preparando o escopo desse projeto. Quem ele é, como ele é, o que ele veio buscar comigo. Aí, quando a gente faz o projeto, ainda a gente tem que colocar o não escopo. O não escopo é o que eu não vou fazer, o que não faz parte disso. O que não faz parte, a gente pode estar ligando às contraindicações, aos cuidados, ao que não se encaixa aquela realidade. E às vezes eu ouço muito essa referência, meu paciente chegou dizendo que quer fazer o equipamento X, Y ou Z. E a gente fica preso a isso, porque ele já vem com a avaliação, com o próprio diagnóstico e o protocolo de tratamento, né? Então, o que a gente pode fazer para isso, para melhorar, para facilitar, para deixar claro o que você faz e o que você não faz e que isso tem uma indicação específica para aquela fisiologia, para aquela necessidade clara que ele colocou como queixa, que você também pode estar enxergando, que você também pode estar avaliando enquanto necessidade. E vê se casa o que você entende como indicação e o que o teu paciente está buscando, porque muitas vezes a gente vai precisar trabalhar com essas expectativas, né? Chega um paciente pra gente com uma indicação, com uma ideia X, e a gente vê que ele não vai chegar, né? Existe uma escala muito interessante na avaliação que vocês podem fazer, que é a escala de Stunker, que é uma escala que avalia o como o paciente se enxerga corporalmente. Até acabei imprimindo aqui. Nas aulas eu acabo mostrando, né? Então a gente pode mostrar para o paciente uma escala onde a gente pergunta para ele, onde você se enxerga, onde você está se vendo. E quando ele declara, a sua paciente diz assim, legal, tô me vendo aqui, eu me enxergo aqui. Você já vai ter a noção de que se ela se enxerga realmente, em que condição ela está, ou ainda se ela não tem essa clareza. Depois disso, você vai dizer para ela assim, agora me diz, onde você quer chegar? Como que você quer chegar? E aí a gente vai conseguir fazer esse contrassenso, né? Entre como ela se enxerga, onde ela quer chegar e se isso é real, se é verdadeiramente real. Essa escala tem números que eles podem ser somados e ao final desse número ela tem uma legenda que te diz se ele está satisfeito, se está insatisfeito e ainda deixa claro se é insatisfeito por aumento de peso ou por diminuição de peso. Então, isso é bem legal porque ele vai parametrizar. Então, você vai ter esse parâmetro para que depois, lá no final,
você chegue nessa finalização e faça novamente essa avaliação, para daí você levantar o indicador de antes e depois. Projeto sempre vai ter um início, um meio e um fim. O início é a tua avaliação, teu diagnóstico, tua indicação de protocolo de tratamento. O meio é o teu desenvolvimento de tratamento e o final é a tua avaliação final, para saber se ele foi eficaz ou não foi eficaz. Ou talvez percentualmente eficaz. O que pode se fazer? O que pode se propor novamente para essa paciente, para que possamos então indicar um novo protocolo. E aí isso já me faz reverter a ideia de que a gente precisa pensar o seguinte, voltando à gestão de projeto. Eu sempre vou fazer essa analogia, porque eu acho que é uma mudança de conceito, né? Fabiana, por que você está indo num contraponto de todo mundo fala de equipamento, de tecnologia, você vem falar de avaliação, o que é tecnológico nisso? É tecnológico a gente fazer gestão, é inovador a gente fazer gestão. Gestão do tratamento e gestão da tua avaliação, porque a gente só pode gerenciar aquilo que a gente mensura. E se a gente mensura, a gente já pode apresentar resultado. Porque se a gente não mensura, a gente não consegue apresentar resultado real, né? E lá no final, a gente faz essa avaliação para poder mostrar isso. Claro que ainda na gestão de projetos, a gente vai falar em premissas e gestão de risco. Olha que interessante. Quando a gente monta um projeto, lá no início, a gente coloca lá na história desse projeto quais são as premissas, o que eu tomo para mim por verdadeiro. Por exemplo, na tua avaliação, você até entende que a queixa melasma, a indicação é fazer um peeling, mas você já vê no perfil dessa paciente que ela não vai usar o filtro solar, ela não tem esse hábito comum. E aí você fala assim, bom, então eu já estou como premissa pensando que talvez durante o tratamento eu precise mudar a conduta ou ainda já de início assumir que eu vou ter que mudar uma conduta que talvez fosse a mais indicada, porque eu não vou controlar o que vai acontecer lá na frente em usar o filtro solar, cuidar com as questões de proteção física, o dia a dia. Então, isso são as premissas, e as premissas a gente pode escrever na avaliação. Qual é o perfil desse paciente, dessa paciente, e como é que eu vou avaliar isso lá na frente. Além das premissas, no meio de um projeto, ainda a gente pode estar contando com os riscos. E a gente precisa fazer a gestão desses riscos. Riscos são aquelas situações as quais a gente vai ver lá na frente e vai certificar lá na frente, talvez que até a própria premissa estava certa, ou ainda aconteceu alguma coisa no meio desse caminho, né? Existem alguns riscos que são claros, que a gente pode já imaginar, que é o risco do faltar, do não terminar o tratamento, que é o risco da gente estar pensando ali em como organizar isso e não acontecer certinho, acontecer uma alergia, acontecer uma reação adversa, uma intercorrência no tratamento, eu já preciso pensar nisso quando eu faço a indicação do protocolo para eu controlar esse risco, para que o risco controlado, eu já tenho o plano B, C ali, para eu poder diferenciar, para eu poder chegar em algo que me facilite. Olha que interessante toda essa ideia da gente fazer uma analogia, porque se eu já vejo lá no início qual é o escopo desse projeto, avalio o meu paciente, vejo o escopo do projeto, o que eu vou fazer, qual é a indicação, onde eu quero chegar, por que eu quero chegar naquele momento. Se a minha paciente, ao final da descrição desse projeto, quando eu apresentar para ela esse projeto, ela diga assim, legal, concordo. E aí o gestor, que sou eu, vou dizer assim, nossa, o meu cliente está concordando, eu posso tocar adiante esse projeto. Controlo as premissas, controlo os riscos e lá na frente eu chego em algo mais claro, com um resultado mensurável. A instrumentalização é importante, né? Se vocês observaram, eu acabei colocando hoje lá no Stories um organograma. É uma outra coisa que eu tive que aprender a fazer muito. Fluxograma, organograma, de hierarquia, de fluxo de processos, né? Onde começa,
como que eu faço, como vai terminar, porque quando ele está no papel, fica muito mais fácil eu olhar para esse papel e ver o que eu contratei no início disso, comigo e com o meu paciente, e o que eu estou oferecendo lá no final. E aí eu coloquei lá, dentro da sua anamnese, dentro da ideia de uma avaliação, você vai dividir ela em anamnese e avaliação física, e na anamnese você vai ouvir bastante, ouvir o que fala, o comportamento, o posicionamento, como que esse paciente tá trazendo para você essa informação, qual que é a queixa principal, qual que é o histórico de vida pregressa, como que ele tá até pouco tempo aí na saúde, se pratica atividade, se não pratica, se toma medicação, se tem uma doença diagnosticada. Tudo isso vai te prevenir lá na frente de um risco, de uma intercorrência, de uma alergia. Então, você está fazendo gestão do teu paciente, de gestão do teu protocolo de tratamento, avaliando as premissas e os riscos que você pode ter lá na frente e já eliminando isso antes que ele aconteça. Antes que se fique claro que esse risco venha a acontecer, né? E aí, descendo um pouco mais, aí a gente falou assim, e não é só falar com o paciente, porque a gente ouve muito assim, eu tô olhando para esse paciente, já conversei com ele, já sei o suficiente. Não, eu preciso falar, olhar e olhar como um todo. Eu preciso olhar a face, o corpo, os braços, as mãos, a pele, as cicatrizes, as manchas que não são só na face, às vezes que são no corpo, porque isso pode me trazer uma referência de uma forma mais segura de definir o meu protocolo de tratamento. E eu preciso instrumentalizar. E instrumentalizar é uma das coisas que a gente tem essa dificuldade, porque a avaliação, às vezes, ela vai se tornar mais subjetiva ou mais objetiva. E aí a gente vai precisar pensar na diferença entre avaliar face e corpo. E é bem interessante, foi uma discussão na aula nesse final de semana com a turma, entre a diferença de avaliar face e corpo e tratar face e corpo. Quando a gente fala em avaliar, a gente fala em instrumentalização. E a instrumentalização, para gerar os indicadores de antes e depois, no corpo é mais fácil. É mais fácil porque eu consigo, por exemplo, ter o peso, fazer uma bioimpedância, perimetria, pregas, utilizar uma fita antropométrica, né? Utilizar um termógrafo, conseguir gerar números específicos em peso, em altura, em diâmetros, em informações antes e poder mensurar isso depois. Na face é um pouquinho mais difícil porque a gente tem menos instrumentalização, né? Mas a gente pode brincar com alguns instrumentos, por exemplo, o paquímetro, ele não vai servir só para medir a sobrancelha para fazer o design, para fazer essas avaliações. A gente pode mensurar profundidade e distância entre pontos anatômicos de linha, de sulco nasohigieniano e trago, sulco canto do nariz e antitrago, canto do olho e canto da boca. Eu posso gerar números que ao final do tratamento eles podem modificar. E aí eu começo a trazer um padrão mais científico, um padrão mais claro porque eu estou fazendo e eu consigo mostrar números, né? A fotodocumentação, eu entendo que ela fica muito mais às vezes para inspeção e para te ajudar na inspeção até do que um número que ela vai gerar depois, mas ela é super importante, porque o paciente vai se acomodando com a resposta, vai se acostumando com a resposta do tratamento e lá no final não lembra de como estava, de como ficou, e aí ele não vai conseguir dizer assim, agora, avaliar tem essa diferença, tratar, eu entendo então que é mais fácil às vezes tratar face do que tratar corpo, porque corpo depende muito do paciente no resultado, por oxidação, por ação. Então, assim, entender o que a gente está buscando enquanto avaliação é importante, né? Fechando essa ideia, a gente consegue chegar no diagnóstico. E se eu consigo chegar no diagnóstico, certamente esse diagnóstico vai estar mais preciso. E eu não consigo fazer um bom tratamento se meu diagnóstico não está correto. A avaliação e o diagnóstico é o pilar do resultado. Então, assim,
Hoje eu posso dizer e afirmar para vocês, baseado na experiência de 20 anos de atuação profissional e no que eu estou avaliando de que a gente precisa ser mais gestor, sim, do nosso trabalho, do que a gente faz, e que a partir de fazer essa gestão, de fazer essa organização, eu só vou ter bom resultado se eu avaliar. Não adianta eu ter o melhor equipamento, não adianta eu ter a melhor tecnologia, não adianta eu ter a melhor estrutura se lá eu não defini a avaliação correta. Se essa FEG é inflamatória ou não, se essa relação de idade cronológica e real está acontecendo, se a idade do meu paciente condiz com o fotoenvelhecimento ou não. Então, assim, vamos dar um passinho mais para trás, né? Vamos avaliar bem, vamos ver o que o paciente está realmente precisando, porque às vezes eu tenho esse recurso e estou deixando ele de lado. A avaliação vai te ajudar a definir o que você precisa comprar na estética, o que você precisa comprar de equipamento, o que você precisa investir de cosmético, porque só aí você vai ter parâmetros para chegar em algum lugar. Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Eu acho que esse é um pensamento bem forte para a gente levar para a vida profissional. E ainda, né, eu só posso gerir aquilo que eu mensuro. Então, se eu não posso mensurar e oferecer para o meu paciente um resultado de antes e depois, eu não faço a gestão daquilo que eu estou fazendo enquanto tratamento. Fica bem, mas bem difícil a gente chegar a um consenso até entre a realidade e onde eu quero chegar, né? Então, eu acho que fechando a ideia do raciocínio de avaliação, vai ficando talvez mais claro algumas coisas. Claro que talvez para quem não trabalha com gestão, não atua com gestão na área, e entendo porque é normal nós na área da saúde, eu fui buscar isso depois e foi muito, muito válido, né? Alguns conceitos, então, fazer um fluxograma, um organograma, um Canva. Olha que legal, quem faz gestão ou já ouviu de gestão, falando de Canva, vai entender um pouco mais sobre essa situação. Quem não entendeu, então agora vai ficar o meu convite. O meu convite é assim, quer saber um pouco mais de onde eu tiro essas informações? Quer ter acesso aos artigos que eu pesquisei para criar um padrão de avaliação? Então, a dica é assim, me manda um direct, tá? Manda um direct colocando o nome, o telefone e o e-mail. Porque aí eu vou fechando aí a nossa live, eu vou passar para vocês, sim, essas referências, alguns artigos de gestão, para que vocês consigam entender um pouquinho esses conceitos e entender um pouco mais sobre como relacionar isso no teu dia a dia para ficar mais fácil, para não ser sofrido aquele momento do chegar lá no final a tua paciente dizer assim, mas acho que eu não vi resultado, e daí eu não tenho o histórico, eu não tenho as reações que ela teve durante o tratamento, eu não tenho as mensurações, não tenho as medidas, e eu não consigo mostrar. E aí vai ficando difícil, vai ficando mais difícil a gente poder provar sobre isso, tá? Então, assim, experiência é uma coisa que a gente vai adquirindo, conhecimento, a experiência a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E a experiência nem sempre é válida quando a gente não busca o conhecimento que fundamente o que a gente está fazendo, né? Então, a dica de buscar esse fundamento, eu estou disposta a trocar com vocês e passar um pouquinho disso, porque facilita bastante a gente enxergar o que a gente quer, tá? Quero agradecer essa meia hora que a gente conversou.